Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 45 em diante. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Irmãos, esse texto aqui é na hora final da crucificação de Jesus. E o que eu queria falar um pouquinho nesta noite é que Jesus, ele viveu uma vida toda fazendo sinais, mostrando que ele vinha da parte de Deus, que ele era o Messias esperado. Jesus fez muitas coisas, enquanto ele viveu, muitos sinais. E aqui nós vemos que aconteceram alguns também no momento da sua morte. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que sinais são a prova de poder. Os sinais que Jesus fez, todos os milagres que ele fez, né? E ele fez muitos, eram a prova do poder de Deus agindo através da vida de Jesus. E ele estava mostrando para o povo que aquilo que ele falava, e ele falava que ele era o Cristo, o Messias, ele provava através dos sinais. Porque qual homem comum poderia fazer os sinais que Jesus fez? Andar por sobre o mar, curar paralítico, cegos, curar tantas pessoas como ele curou, ressuscitar mortos. Qual homem comum poderia fazer isso, se não alguém que vinha da parte de Deus? Então, aquilo que ele falava, eu sou o Messias, ele provava fazendo os sinais que ele fazia. Então, os sinais são a prova do poder de Deus. Em João 21, versículo 24 e 25, diz: Este é o discípulo que testifica estas coisas e escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma destas quais fossem escritas, crido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveram. Então, Jesus fez tantas coisas no seu período de ministério, que o próprio discípulo está dizendo assim, foram muitas. Nós contamos, nós escrevemos, nós falamos uma parte do que Jesus fez. Porque ele fez muitas coisas.
Então, esses sinais eram a prova do poder de Deus. Olha que aqui João fala que eram tantas coisas que ainda não poderia ter livro suficiente para escrever tudo que Jesus fez. E olha que o ministério dele durou cerca de 3 anos. Então, nesse período de 3 anos, Jesus fez coisas, irmãos, maravilhosas, mas eram sinais. E os sinais, ele testifica que Jesus era quem ele dizia que era, o Messias prometido. E até no texto que a gente leu, a gente vê que até na sua morte houve sinais. Houve muitos sinais na sua morte. Nós vemos que o sol se escureceu, houve terremoto, houve pessoas ressuscitando. E é interessante nós vermos no texto que quem ressuscitou aqui quando Jesus morreu foram pessoas salvas, fala os santos. Então eles ressuscitaram, eles foram até a cidade, eles foram vistos pelas pessoas. Tudo isso aconteceu e é a prova dos sinais, que houve sinais. Jesus sempre mostrou os seus sinais. E até na hora da sua morte, houve sinais ao ponto de o centurião e que estava ali antes, se nós lermos um pouquinho antes no texto, a gente vai ver eles escarnecendo, rindo de Jesus. Falando, mas se ele fosse, né? Por que ele está aí nessa cruz e tal? Mas, depois deles terem visto tantos sinais, tanta coisa acontecendo, eles dizem, não, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Pelos sinais que aconteceram na hora da sua morte. Sinais, eles não são prova de salvação. Os sinais são a confirmação de quem somos e a quem pertencemos. Todos os sinais que Jesus fazia e os milagres que Jesus fazia, ele fazia para demonstrar ao povo quem ele era, o Messias que havia de vir e de quem ele vinha, que ele vinha da parte de Deus. Ele era o Filho de Deus. Os sinais eram para que o povo realmente reconhecesse que ele era o Cristo. E os sinais servem para isso. Servem para confirmar quem somos e a quem pertencemos. Em Marcos 16, 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, tudo isso que Jesus fazia eram sinais. E aqui em Marcos, Jesus, um pouquinho antes de subir ao céu, está falando isso aos seus discípulos. Olha, os sinais, aquilo que eu fazia, vocês vão fazer também. Em meu nome, vocês vão poder fazer os mesmos sinais que eu faço. Então, os sinais que nós vemos hoje é para mostrar que essa pessoa, ela é de Deus, ela pertence a Deus. Os sinais vêm pelo poder de Deus e pelo poder do nome de Jesus. Os sinais que hoje eu e você podemos fazer, porque Jesus disse que acompanhariam, esses sinais acompanhariam, fazem parte da vida cristã. Eles mostram o poder do nome de Jesus. Esse Jesus que morreu na cruz e na sua morte, a terra testificou que ele era o Filho de Deus. Então nós vemos que os sinais não são prova de salvação. Jesus não veio aqui nesta vida simplesmente para curar,
para fazer sinais. Os sinais eram para ele demonstrar, para que as pessoas vissem que ele realmente vinha da parte de Deus. Mas Jesus veio aqui nesta terra para salvação da nossa alma. E este é o grande milagre da cruz. É a salvação da nossa alma. E quando eu quero e eu penso em Jesus, tem que ser por esse motivo, para minha salvação. Ainda que hajam sinais, eu preciso buscar a Deus pela salvação. Jesus, enquanto ele estava fazendo sinais, enquanto ele multiplicava pães, curava, ele era rodeado por uma multidão. Tinha sempre uma multidão atrás dele. Onde ele fosse, tinha uma multidão atrás dele, enquanto ele estava fazendo sinais. Mas quando ele foi para a cruz, a multidão, ao invés de segui-lo, de confortá-lo, a multidão foi a primeira a dizer: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque a multidão estava buscando Jesus pelo motivo errado. Ela estava buscando Jesus pelos sinais que ele fazia. E não por ele ser o Cristo, o Filho de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando Jesus também apenas pelos sinais. E Jesus, ele não morreu na cruz para somente nos curar, ou nos dar a solução do problema que nós estamos vivendo. O maior milagre da cruz é a salvação da nossa alma. Ainda que eu não veja nenhum sinal de Jesus, a salvação deve ser o principal, o que me move a servir a Jesus. E não os sinais. Quem serve a Jesus pelos sinais, o abandona na hora da cruz. Quem busca Jesus pelo que ele pode fazer, o abandona quando vê que o caminho para servi-lo é um caminho de renúncia. É um caminho de andar conforme a sua palavra diz. Então, muitas pessoas estão buscando apenas os sinais, aquilo que Deus pode oferecer. Mas não querem a salvação da sua alma, porque a salvação envolve renúncia. Envolve realmente se entregar ao Senhor de todo o coração. Muitas vezes nós estamos como este povo que viu Jesus fazendo tantas coisas, mas eles queriam só o milagre. Eles não queriam o Salvador. Eles queriam aquilo que o Salvador podia fazer por eles. Será, irmãos, que você tem buscado Jesus pelo que é certo? Ou você tem buscado Jesus para resolver os teus problemas? Para te curar, talvez? Ou para restaurar aquilo que está errado na tua vida? Será que é para isso que você tem buscado Jesus? Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos salvos da perdição eterna, da condenação eterna da nossa alma. E muitas vezes nós não queremos essa salvação. Nós queremos só os sinais. Nós só queremos aquilo que é gostoso de receber de Deus. A multidão, enquanto Jesus estava ali curando, fazendo milagres, toda a multidão estava com ele. Mas quando ele foi para a cruz, essa multidão crucificam. Por quê? Porque eles não queriam, não estavam dispostos a pagar o preço da cruz com Jesus. E hoje também, muita gente não está querendo pagar o preço da cruz. No capítulo 28 de Mateus, versículo 11, depois da ressurreição de Jesus, diz assim: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciões, e tomando conselho entre si,
deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Veja bem, Jesus ressuscitou, os guardas que estavam guardando seu túmulo viram, sabiam da ressurreição. Aí eles vão para os sacerdotes, e aí os sacerdotes, nós não podemos dizer que isto aconteceu. Vamos inventar uma mentira. Vocês vão dizer que os discípulos dele roubaram o corpo dele enquanto vocês dormiam. E foi isso que foi espalhado sobre a ressurreição de Jesus, para dizer que ele não ressuscitou, que os discípulos roubaram o seu corpo. E para os judeus que nunca aceitaram Jesus como Messias, ainda é isso que eles acreditam. Que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo e que ele não ressuscitou. Por que eu trouxe esse texto, irmãos? Porque às vezes nós preferimos acreditar na mentira do que na verdade. Os judeus preferiram acreditar nessa mentira contada pelos guardas e pelos sacerdotes do que na verdade do que aconteceu na morte de Jesus. Quer mais sinais de que ele era o Messias durante a sua morte? O sol escureceu, a terra tremeu, mortos ressuscitaram, o véu do templo se rasgou. Quer dizer, eles tinham visto sinais, mas eles ficaram com a mentira. E assim tem muitas pessoas que elas veem o poder de Deus, elas veem o agir de Deus, mas preferem acreditar na mentira, preferem viver a vida do seu jeito. Por quê? Porque a vida com Jesus é uma vida de renúncia. É uma vida que você precisa, sim, tomar uma posição. Que você precisa realmente entregar-se a Deus de todo o seu coração. Então, muitas vezes, nós queremos os sinais de Jesus, mas, você precisa ir para a cruz. Não. Então não. Então eu vou ficar com o outro lá, porque lá é fácil. Tem um falso evangelho hoje sendo pregado de facilidade, né? Só de bênção. E é cheio. A multidão lota esses lugares que promete cura, que promete tantas coisas, lota. É a mesma multidão do tempo de Jesus. Até que Jesus estava oferecendo sinais, estava lotado de gente ao lado dele. Quando ele começou a falar que a vida cristã é feita de renúncia, só sobrou os 12 que estavam com ele, os seus discípulos. Porque é mais fácil acreditar na mentira do que viver a verdade de Cristo. E nós precisamos, irmãos, viver a verdade de Cristo. A maior obra foi feita na cruz sozinho e não no meio da multidão. A maior obra que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. E olha que ele fez coisas tremendas. Mas a maior obra dele foi na cruz. Foi lá que ele pagou o preço do nosso pecado. Que ele nos garantiu a salvação da nossa alma. Ainda que ele tivesse feito todos os milagres que ele fez, todas as coisas que ele fez, como diz João, que não caberiam em livros, tudo que Jesus fez, e não tivesse ido para a cruz, não adiantaria de nada para nós, irmãos. Não adiantaríamos de nada.
Então, ainda que Jesus não nos dê uma cura, não nos dê um milagre, não faça algo extraordinário na nossa vida, Ele já nos deu o que há de melhor, que é a salvação da nossa alma. Mas pelo que você tem buscado Jesus? Pela tua salvação, realmente? Ou pelos sinais que Ele pode fazer? Ou por aquilo que Ele pode dar para você? Qual tem sido o motivo de você servir a Jesus? Sirva a Jesus pelo motivo correto. Sirva a Jesus porque Ele te deu a salvação. Aquilo que milagre nenhum pode fazer, que é nos salvar. Foi Jesus que fez ali na cruz, morrendo por nós, sendo humilhado, sendo caluniado, mas Ele pagou o preço por mim e por você. E nós, qualquer coisa que não saia de acordo com o que a gente quer, a gente já... eu não vou mais na igreja, eu não vou mais servir a Jesus, porque Jesus não me deu o que eu queria. Ora, irmão, Jesus é para nossa salvação. E o que Ele der a mais é a misericórdia dEle. E se Ele não der, Ele já nos deu a salvação. E isso é o melhor de Deus para a minha vida. Nós cantamos o hino que eu gosto muito da letra, que diz que o melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Ainda que Ele não me dê uma cura, ainda que Ele não restaure as coisas que eu quero, mas Ele me deu a salvação. Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão de Deus mais ampla. Porque nós estamos como estas pessoas do tempo de Jesus, buscando Jesus só pelos sinais, só pelos sinais. Nós não queremos viver uma vida que agrade a Jesus, mas nós queremos as bênçãos de Jesus. Mas as bênçãos não levam ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é a salvação da nossa alma, é aceitando Ele como nosso Senhor e Salvador. Não como um milagreiro, um curandeiro, uma pessoa que resolva os nossos problemas. Nós precisamos tomar uma posição verdadeira diante de Deus. Hoje, infelizmente, ainda existe muitas pessoas procurando Jesus só pelos sinais. Quando se fala sobre salvação, não. Isso não. Eu quero as bênçãos, mas que eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, não. Como se essa vida fosse mais importante do que a eterna. E não é, irmãos. Essa vida não é mais importante. Se fosse, Jesus teria vindo para nos dar coisas boas nesta vida. Mas Jesus veio para nos dar a salvação da alma, porque a vida eterna é mais importante do que essa. Essa vida é passageira, ela acaba, mas a eternidade não tem fim. Então nós precisamos buscar Jesus pelos motivos certos. Os sinais não são prova de salvação, mas uma entrega aos pés da cruz. Sim, essa é salvação. E é isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos buscar em Deus. Pela salvação da nossa alma. Ainda que nesta vida eu não tenha tudo o que eu desejo. Eu não consiga tudo o que eu desejo. Mas a minha eternidade vai estar com o Senhor. E é isso que importa. É isso que deve nos mover a servir Jesus. Eu devo servir Jesus pelo que Ele já fez, salvando a minha alma. Não servir a Jesus pelo que Ele pode me dar.
Ou como muita gente, eu brinco com o pastor às vezes, que eu falo que tem muita gente que quer Jesus apenas como um guarda-chuva. Nós só lembramos do guarda-chuva, né, irmãos, quando chove. Quando não chove, ninguém lembra que existe o guarda-chuva. Ele fica lá jogado num canto. Mas quando chove, cadê o guarda-chuva? Tem muita gente que só quer Jesus assim. Só lembra de Jesus quando está com um problema, com uma dificuldade, com uma coisa para resolver. Aí sim, onde eu preciso de Jesus. Solucionou o problema, porque Deus é um Deus de misericórdia, né? Pronto. Já esquece de Jesus de novo. Já volta a viver a vida do jeito que quer de novo. Então essas pessoas querem Jesus, só os sinais, só o que Jesus tem para oferecer de sinais nesta vida. Eles não querem Jesus como Senhor e Salvador. E nós precisamos, para garantir a nossa vida eterna, ao lado dele, nós precisamos que ele seja nosso Senhor e Salvador. Salvador porque ele morreu na cruz, como o texto que a gente leu, para nos salvar do pecado. E Senhor, porque agora nós vamos viver de acordo como ele quer. Ele é nosso Senhor, então ele manda, eu obedeço. Por isso que Paulo entendeu tão bem a cruz, que ele fala, já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, eu morri. O velho Paulo, o Paulo que fazia a sua vontade, que fazia a vontade da carne, o Paulo que fazia o que queria, esse morreu na cruz. Já estou crucificado com Cristo, mas agora vivo, porque Cristo ressuscitou. E a vida que eu vivo agora, né? Já estou crucificado, agora vivo, não mais eu, não o Paulo que fazia o que queria, mas Cristo que vive em mim. Então agora este Paulo fazia a vontade de Deus. Esse Paulo deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Esse Paulo matou a sua carne para fazer a vontade de Deus. E é assim que nós devemos viver. É isso que Paulo diz que deveria ser o que nós dizemos também. Já estou crucificado com Cristo, já morri. A velha Margarete já morreu na cruz. E a vida que ela vive agora, ela vive para Cristo. Faz a vontade de Cristo. E é isso, irmãos. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Não busque a Deus pelos motivos errados. Busque a Deus pelo motivo certo, que é para a tua salvação. Ainda que os milagres não aconteçam, a certeza da salvação é a melhor coisa que pode nos acontecer. É saber que se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Ou se eu morrer amanhã, eu vou para o céu. Essa certeza de servir a Jesus de verdade nos dá. Se nós não temos essa certeza no nosso coração, é porque talvez a gente não está servindo Jesus da maneira correta. Porque quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Jesus, nós temos essa certeza no nosso coração. Se eu partir agora, eu vou para o céu. Se eu partir agora, eu vou para o céu. Se nós temos essa certeza no nosso coração, nós podemos falar como Paulo. Para mim, o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós podemos falar isso? Será que eu e você podemos falar isso nesta noite? Que o viver, se eu viver mais 10, 15, 20, 30 anos, é em Cristo. Mas se eu morrer agora, é meu lucro, eu estou no lucro. Como assim no lucro? Porque o céu não se compara com essa terra, irmãos. O céu é muito além, é muito melhor do que qualquer coisa que essa terra tenha de bom. O que está reservado para nós
no céu é muito melhor do que nós podemos imaginar. Ainda que aqui na terra tenha coisas que nos alegram, que sejam boas, não se compara com o céu. Não se compara com o que Deus preparou para nós. E nós também, o inferno é algo que nós não imaginamos como que é. Nós não temos noção do céu, mas nós não temos também noção do que é o inferno. Por isso que Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é isso que deve ser no nosso coração também. Viver Cristo. E se morrer, eu estou no lucro. Eu vou para o céu. Lá não há mais dor. Lá não há mais tristeza. Lá não há mais sofrimento. Lá não há mais angústia. Lá não há nada de ruim. Oh, quem não quer um lugar assim? É isso que nós buscamos aqui. Não é? Nós estamos sempre buscando por isso nessa vida. Nós estamos sempre buscando alegrias, felicidade, buscando sofrimento, que não tenha dor. É isso que nós buscamos. Isso tem no céu, irmãos. Isso só tem no céu. Então você precisa buscar Jesus para ir para o céu, se você quer viver isso. Então busque Jesus pelo motivo correto. Seja filho de Deus e não mais um buscando sinais. Seja filho. Não fique correndo atrás de sinais, irmãos. Os sinais é o poder de Deus. E se Deus precisar, Ele vai entrar com um sinal na sua vida. Mas busque Jesus pelo motivo certo. Seja o filho de Deus. Se coloca como filho de Deus e não como aquele Jesus era cercado por multidão. Mas a multidão só queria Jesus por motivos errados. Nós precisamos buscar Jesus pelo motivo certo, que é a salvação eterna da nossa alma. Este é o maior milagre que Jesus fez. A salvação, a morte na cruz, que nos dá a certeza da salvação. Ao participar da ceia hoje, olhe para o pão e o cálice como a maior prova de amor que Jesus deu por você. Não foi Ele andar sobre as águas, não foi Ele ressuscitar mortos, não foi. A maior prova do amor de Deus foi a cruz. E é isso que nós devemos também retribuir, dando a Ele a nossa vida, servindo de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser cristãos verdadeiros, buscando a Jesus da maneira correta, pelo motivo correto, para podermos chegar ao céu. Que Deus nos abençoe.